Olá, meninos! Então agora vamos para o segundo conteúdo, pronombres. Os pronombres, eles são uma classe, né, de palavras que a gente usa para não repetir algo que nós já dissemos, né, algo que já é compreendido aí pelo falante e pelo ouvinte, tá? Essa palavra vem do latim, pronomen, e significa exatamente no lugar do nome, tá? Então, ela toma o gênero e número dessa palavra que ela está substituindo. Ela em si mesma não tem significado. E então ela serve aí para substituir os substantivos, evitam a repetição de nome e concordam em gênero e número com o substantivo. Gênero masculino, feminino, número singular e plural, ok? São várias classes aí de pronomes em espanhol e eu vou aprofundar nesse vídeo apenas as principais, as que vão cair na nossa prova, ok? Pronombres personales, sustituye al sujeto de la oración. Então, olha só, os pronomes pessoais, eles substituem o sujeito da oração e eles são iguais aos nossos, eu, tu, nós, vós, eles. Só tem uma diferença, tá? Em algumas coisas aí a gente vai falar sobre isso. Eles também têm o mesmo que a gente, comigo, contigo e consigo, só que neles fica comigo, contigo e consigo. Então, tem esse N antes do M, no caso de comigo, N antes do T de contigo e N antes do S de consigo, tá? Olha só, o tu deles seria o nosso você. E os T deles, apesar de ser o você, ele tem um sentido mais formal, seria o senhor, senhora. Então, no caso do espanhol, tu é informal e os T é formal. Quando eu uso o tu, quando eu conheço a pessoa, tenho muita intimidade, quando é uma pessoa mais nova que eu, né, de grau hierárquico menor que o meu também, e quando a pessoa me permite. Como eu vou saber se a pessoa me permite tratar por tu? Em espanhol, a gente tem que perguntar. Alguns casos, raramente, acontece deles falarem para você, não precisa me tratar por você, puede tutearme. Mas geralmente a gente tem que perguntar, puedo tutearte? Puedo tutearte? Então eu tô querendo saber se eu posso tratar essa pessoa por você. Se não tiver essa liberação, não pode. Então é feio tratar por você quem você não tem intimidade, quem você não conhece. Então, por isso usamos o ter, tá? O ter é para pessoas que a gente não conhece, pessoas de grau hierárquico maior que o nosso e pessoas mais velhas que a gente, nossos pais, avós, professores, enfim. Então, geralmente usamos os T com essas pessoas, um tratamento formal. E o tu com pessoas que a gente tem maior intimidade. Você vai tratar o seu colega da mesma idade que sua por você, por senhor, senhora. Então, é só esse truque, você lembrar. Pessoas da minha idade, pessoas que eu tenho muita intimidade, você. Pessoas que eu não tenho intimidade, pessoas que são mais velhas, você. Só isso. E aí o verbo muda a conjugação, certo? O outro pronome que nós vamos usar na prova é os pronombres possessivos. Indicam a pertenência, vienen después del objeto. Então, presta atenção, gente. Existem duas classes de possessivo. Os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Aqui nós estamos trabalhando o pronome possessivo, portanto, nunca, em hipótese alguma, coloquem pronome possessivo antes do objeto. Ele é sempre depois do objeto, tá? Do objeto que você tem posse.
Exemplo aqui. Isso aqui, né, um vidrinho de colo. Em espanhol, pegamento. Ó, tá até aqui. Pegamento, telgopor e goma EVA. Então, é uma cola para isopor, né, EVA. E essa cola, este pegamento, eu falo pegamento mio. Não posso falar mio pegamento. Como eu falo em português? Em português eu falo minha cola. Não, em espanhol é cola minha. Minha cola seria adjetivo. Nós não estamos trabalhando adjetivo, estamos trabalhando pronome. Portanto, se colocar antes, vai estar errado. Até porque o adjetivo possessivo se escreve diferente do pronome possessivo. Por isso, vocês não vão ter como confundir. Se escrever o pronome possessivo antes do objeto, vai estar errado, ok? E sempre depois. Outro detalhe importante, eu posso usar o pronome possessivo sozinho, dependendo da frase. Então, suponhamos que eu pergunte: aquele coche rojo que está en el aparcamiento es tuyo? Eu perguntei exatamente: aquele carro vermelho que está no estacionamento é seu? É teu? E você pode me responder: sí, es mío. Es lo mío. Es lo mío? Es el mío, perdão. Es el mío. Então, aquele carro vermelho é o meu. Eu não preciso repetir coche rojo. Mío. Posso falar apenas mío. Então, já está subentendido que o carro que eu me referi pertence a você, entendeu? Isso só funciona com os pronomes. Se fosse o adjetivo possessivo, não daria certo, eu teria que repetir o objeto, tá? Então, aí tá as diquinhas para vocês saberem como funciona aí as duas classes. Uma outra classe de pronomes que nós vamos trabalhar são os pronombres demonstrativos. Não tem N, não é demonstrativos, demonstrativos. Indicam onde se encontra algo ou alguém em relação al hablante e oyente. Olha só. O demonstrativo aí, ele indica aonde está localizado aquela coisa ou a pessoa com relação em quem está falando, quem está escutando e os dois. Então, se está pertinho, cerca del hablante, cerca, perto de mim, este, esta. Se está perto de você que está me ouvindo, esse, essa. E se está longe de nós dois, lejos del hablante e del oyente, está longe dos dois, aquele, aquella. Então, os objetos aí, eles ficam, esse demonstrativo, ele fica sempre nessa posição, tá? Temos também os neutros. Quando eu já falei o assunto e eu quero dar uma opinião, eu geralmente uso, em português, uso isso, isto e aquilo. E funciona no espanhol também. Então, por exemplo, vamos falar daquela senhora que foi arrastada pelo carro de luxo. O criminoso, né, o empresário, falou que era uma brincadeira. Em espanhol, a frase seria: eso no es algo que se haga. Ou esto no es un juego. Isto não é um jogo. Isso não é algo que se faça, tá? Então, assim, eu tô usando os demonstrativos neutros para dar minha opinião sobre algo que já foi comentado. Então, o neutro a gente usa por algo que já foi comentado. E os demonstrativos ficam, os regulares a gente usa, né, com o objeto citado, já citado, ou citando o objeto. Este bolígrafo, esse
Quaderno, então, eu posso citar o objeto sem problema ou citar só demonstrativo, ok? E o último pronome aí, pronome que vamos trabalhar, são os pronombres interrogativos exclamativos. Olha só, eles são para formar perguntas diretas, indiretas e as exclamações. Atenção, eles usam tilde diacrítica, acento diferenciador. Tilde é aquele acento agudo, tá? O tio, nosso tio, que tem sobre o N, não é acento, aquilo ali é letra. É a letra N. Então, não é, em hipótese alguma, acento. Aquilo ali é letra, tá ok? Então, esses pronomes aí usam esses acentos para determinar, para te mostrar onde que aquilo ali, para diferenciar, né, de outros pronomes aí, porque eles são pronomes de outras classes também. Então, para diferenciar, precisamos desse acento, ok? Então, esse foi o segundo tema da nossa prova. Espero ter ajudado. Vamos para o próximo.